do coração. Que o Senhor fale ao nosso coração. Amém? E a palavra santa do nosso Deus diz assim: Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Mais uma vez. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Amém? Pode se assentar. Mas eu já começo essa reflexão pedindo desculpas. Desculpem o meu saudosismo. Mas outro dia me veio à memória algo que acontecia lá no início da nossa comunidade. Lá na garagem da casa dos nossos pastores. Antes dos nossos cultos iniciarem aos domingos à tarde, quando era domingo de tarde, nosso culto de adoração. Isso faz um tempinho, mais ou menos aí uns 14 anos atrás. E nós entrávamos naquela garagem, tinha um portão de madeira, e logo que a gente entrava, tinha a Linda nos recepcionando, né? E tinha 2 fileiras de cadeiras, né, Dri? E as cadeiras tinham suas capinhas, tinha ali o púlpito, tinha as flores, a decoração. Às vezes tinha uma televisão, né, pastor, no ladinho, assim, com a logo da igreja, posicionada ali. Atrás tinha uma malha, né, esticada, né, Lê? E sempre, quando a gente chegava, tinha um louvor tocando, né, antes de iniciar o culto. E essa lembrança me ocorreu devido a esse louvor, a um louvor que me marcou muito. É o louvor do David Keelan, chamado Abra os Olhos do Meu Coração. E esse louvor, ele diz exatamente isso. Abra os olhos do meu coração. Imagina você entrar numa igreja tão abençoada, tão maravilhosa, ouvindo esse louvor por um culto de domingo. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Eu quero te ver. Eu quero te ver, Senhor, exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrame o seu amor e poder, pois tu és santo. Quero te ver, eu quero te ver, eu quero te tocar, eu quero te abraçar, eu quero te ver, Senhor. E era assim, quem lembra? E eu fiquei refletindo sobre essa lembrança, sobre essa música, sobre o que ela está nos dizendo, e sobre aquele ambiente tão maravilhoso de adoração, sobre o que nós vivemos ali, e sobre o que nós estamos vivendo hoje. Hoje nós estamos vivendo a nossa reforma, uma reforma física e espiritual como a igreja do Senhor, para que juntos nós vivamos um novo tempo diante da presença do Senhor, amém? É fato que não estamos mais em 2011, 2012, né? São outros tempos. Tantas coisas aconteceram de lá para cá, não é mesmo? Mas eu tenho para mim que, ainda que sejam tempos diferentes, certas coisas deveriam permanecer inegociáveis na nossa vida. Nós não poderíamos abrir mão nas nossas vidas. E em tempos de tantos excessos, como nós ouvimos aqui no domingo, através da palavra ministrada, até o que a gente vê tem sido de forma excessiva. O estímulo visual tem sido excessivo. Nós temos visto coisas demais. Prova disso é que cada vez mais nós temos dificuldade de nos concentrar, estar concentrado nas coisas, são muitas informações. Estamos cada vez mais ansiosos, cada vez mais com fadiga mental e irritabilidade. Isso é devido ao excesso de estímulo visual que nós vivemos nos dias de hoje. Somos bombardeados por milhares de imagens, por uma infinidade de informação e conteúdos diariamente. E se parar para pensar, quantas coisas nós vimos nos dias de hoje?
na nossa tela. Quantas pesquisas nós fizemos, quantos posts, quantos vídeos curtos, quantas notícias, quantos memes. Nós vemos tantas coisas em um dia, quem dirá em uma semana ou em um mês. É a sociedade dos excessos, né? Agora, sendo bem sinceros, bem verdadeiros, e quantas vezes no dia nós quisemos ver o Senhor? Quando você abriu os olhos hoje pela manhã, na sua caminha quentinha, você viu o Senhor? Lá sentado na mesa do café com a família, na parte da manhã, você viu o Senhor? No caminho para o trabalho, no trânsito, que hoje estava, né? No caminho para a escola, enquanto você trabalhava, lá na sala de aula, enquanto você almoçava, quantas vezes nós vimos o Senhor? Será que quando nós entramos aqui, esse foi o nosso querer? Esse é o nosso desejo? Ver o Senhor? Nós podemos ir para a igreja por inúmeras razões, né? Hoje tem os tais palestrantes coaching, que se tornam as personalidades mais importantes da igreja. E as pessoas só vão para ver os convidados especiais, né? Quando não, é o grupo de louvor, que é muito bom, então a gente vai lá para ver o grupo de louvor. E o Senhor ficou esquecido na igreja do Senhor. Na primeira segunda-feira de oração na nossa nova igreja, que foi agora, foi algo muito extraordinário. Foi uma oportunidade maravilhosa. Ali, nós contemplamos o Senhor. O Senhor estava ali no nosso meio. E nós vemos com os nossos olhos, podemos ver com os nossos olhos o que Ele está fazendo naquele lugar. Ouvimos ali uma palavra abençoada. Ouvimos um testemunho lindo. Nós nos ajoelhamos e oramos. Nós demos as mãos uns aos outros. E nós oramos uns pelos outros. Nós adoramos. Tinha uma mesa, uma partilha abençoada ali. E antes que terminasse tudo ali, a gente louvou. Vai valer a pena. E nesse louvor tem um trecho que diz exatamente isso. Desesperado eu te busco, frenético eu acredito, que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Quantos de nós cremos nisso? E quantos de nós buscamos por isso? Pela face do Senhor. Buscamos ver o Senhor. Êxodo, capítulo 33, dos versos 18 a 23, nós vamos ver que Moisés foi muito ousado. Êxodo 33, do 18 ao 23, diz assim: Então disse Moisés, peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu, diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou, você não poderá ver minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor, há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu colocarei uma fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Moisés quis ver o Senhor. Ele desejou, ele ansiou ver a glória do Senhor. E ele viu. Moisés viu. Um pouco antes, no mesmo capítulo, no verso 11, diz que o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Ver o Senhor. Desde sempre, Deus quis ser visto por todos nós. Ele não quis
ficar longe, distante, não ser visto pelos seus filhos e filhas. E lá em Gênesis 3:8, vai nos dizer: ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. O plano do Senhor é desde um princípio, lá no jardim, Deus ia até a sua criação para ver a sua criação e para ser visto por ela também. Mas aí teve a queda, e com a queda do ser humano que quer ser algo que não nasceu para ser, que não foi feito para ser, arrogante, cheio de si, o coração se tornou impuro. E eles se esconderam, não quiseram mais ver o Senhor, se afastaram. Quantos querem ver o Senhor? A boa notícia é que Deus não desistiu. Ele tanto quis que nós víssemos Ele, que Ele se fez um de nós. O Santo veio em forma humana para que a humanidade, para que todos nós pudéssemos vê-lo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entretanto, ainda que tenha andado como um de nós, ainda que tenha se feito como um de nós, abrido mão de toda a sua glória, nem todos viram. E ainda hoje, nem todos veem. Muitos não viram e outros não veem, porque segundo as palavras do Senhor Jesus, existem medidas que possibilitam essa graça maravilhosa, esse privilégio maravilhoso. E Jesus disse no Sermão do Monte, o que nós lemos aqui no início: felizes de verdade são os puros de coração, pois esses verão a Deus. O que nós queremos ver? O que nós queremos ver quando nós adentramos na igreja do Senhor? O que nós temos nos empenhado em ver nos nossos dias? Se queremos ver o Senhor, temos que saber que existe uma medida. Ter um coração puro. Outras versões falam nos limpos de coração, né? São os limpos de coração que verão a Deus. E quando a Bíblia fala de coração, ela não quer dizer somente de um órgão físico, né? É muito além disso. Se trata do íntimo do nosso ser, das coisas mais profundas que estão em nós. E envolve os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas vontades e desejos, as nossas intenções, os sentimentos. São essas coisas que precisam ser puras e ser limpas em nós, se nós queremos ver a Deus. Amém? No dicionário, o significado de puro é algo que não está contaminado, é algo que não foi corrompido, é algo que é limpo, cristalino e sem impurezas. No decorrer das nossas vidas, muitas coisas acontecem, e algumas coisas acontecem hoje, coisas que nos entristecem, que nos magoam, que nos deixam inseguros, ansiosos, e que acabam gerando em nós sentimentos ruins, pensamentos indevidos, convicções que nos contaminam. E tudo isso, meu irmão e minha irmã, nos impossibilita de ver o Senhor. Mas a escolha é nossa. Os que verão a Deus são aqueles e aquelas que não se deixam contaminar por sentimentos indevidos e julgamentos, por seus traumas, por aquilo que fizeram comigo um dia. São aqueles que não se corrompem por interesses próprios e por suas convicções. Limpos de coração. Ou seja, eu não estou falando aqui de uma pessoa perfeita. Não estou falando aqui de uma pessoa que não tem falhas, que não erra. Não. Até porque só existiu um ser humano assim, né?
perfeito, que não errou, que não falhou, o nosso Senhor Jesus. Como bem sabemos, todos nós erramos, todos nós falhamos, e todos nós dependemos da misericórdia de Deus. Mas eu falo aqui de pessoas cristalinas, os puros de coração, pessoas verdadeiras, pessoas sinceras, pessoas sem hipocrisia, humildes que sabem que são falhas, que erram, mas que não querem permanecer assim. Esses verão o Senhor. Amém? O coração impuro, corrompido, ele pensa que é uma coisa que ele não é. E ele não foi feito para ser aquilo. Por isso, ele pensa que é melhor que o outro. E aí ele julga o outro. O coração impuro, ele carrega mágoas, ele carrega rancor, ele carrega falta de perdão. Um coração contaminado é arrogante, e ele se sente como se fosse uma espécie de Deus, e por isso se afasta, e por isso se esconde, e por isso fica cego para as coisas espirituais. E quando a gente fica cego para as coisas espirituais, consequentemente, ficamos cegos e não vemos Deus. Deus nunca nos abandonou. A palavra de domingo veio nos dizer que em todos os momentos Ele está lá. Está lá no barquinho, no meio da tempestade, para acalmar toda a tempestade. Mas se nós não vemos o Senhor, se o nosso coração está contaminado, corrompido, impuro, nós vamos nos desesperar. Nós precisamos ver o Senhor. E se é esse privilégio que nós temos buscado, nós temos que estar cientes que dentro de nós precisa haver pureza, precisa haver limpeza. Não pode carregar coisa indevida. Não pode carregar sentimentos e pensamentos indevidos, amém? Sabe por quê? Porque Deus é santo. Deus é santo. Com o nosso interior pesado, contaminado e corrompido, como a gente vai conseguir ver um Deus que é santo, que é tão maravilhoso e que quer ser visto? O profeta Isaías, quando ele viu o Senhor, ele gritou. Isaías 6:5 diz assim, olha a reação de Isaías quando ele viu o Senhor. Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei. Ele entrou em choque, porque ele viu o Senhor. Mas ele se reconheceu, ele humildemente se reconheceu falho, se conheceu pecador. E ali o anjo veio, e o perdão dos pecados veio sobre a vida de Isaías. Amém? Por nós mesmos não conseguimos ter esse coração limpo. Precisamos que o Senhor nos ajude, que Ele nos limpe e nos purifique. E aí eu lembrei do testemunho de Jó. Né? O testemunho de Jó vai nos dizer isso claramente. Ele era um homem muito próspero, ele era um homem muito religioso, ele fazia tudo o que se esperava, né? Mas uma coisa não tinha acontecido na vida de Jó. Jó não tinha visto o Senhor ainda. E foi só depois de um processo duro de limpeza que Jó pôde dizer. Só depois de um processo duro, teve que tirar as coisas do lugar, sabe? A limpeza tem que ser dessa forma, não adianta a gente limpar por cima. Deus não vai limpar a nossa vida por cima. O coração não é por cima, né? São as coisas mais profundas do nosso ser. Ele vai tirar as coisas do lugar, porque atrás do armário tem sujeira, embaixo do sofá tem sujeira. A limpeza é geral, a faxina é geral. E assim aconteceu na vida de Jó. Deus fez uma limpeza geral. E aí no capítulo 42, versículo 5,
Jó pôde dizer: meus ouvidos já tinham ouvido a seu respeito, mas agora os meus olhos te viram. É uma limpeza, meu irmão, minha irmã, precisa ser puro. Se não estamos vendo o Senhor, temos que permitir essa limpeza, temos que permitir essa purificação. Ainda que ela seja dura de enfrentar, mas, meu irmão e minha irmã, como nós louvamos na segunda-feira, vai valer a pena. Vai valer a pena, sabe por quê? Quando o nosso coração for puro e limpo, vamos ver o Senhor, vamos ver Deus em tudo e o tempo todo. Em tudo e o tempo todo. E por isso, Jesus disse: bem-aventurados, bem-aventuradas, porque vocês verão a Deus. Um coração puro, ele vê Deus na vida do irmão, assim como ele vê na dele. Ele tem como medida a misericórdia. Ele vê que o amor de Deus não é só para ele, é para todos. E por isso vê Deus na vida do irmão. Já um coração impuro, contaminado, pensa que Deus é dele, é só com ele, né? O irmão é tribulado, o irmão não, mas não é na vida do irmão. E por isso acaba julgando o irmão, não ama, julga. Um coração puro vê na dor do outro a oportunidade de ser a mão estendida de Deus para ajudar o irmão. Um coração impuro vê a dor do outro como uma oportunidade de julgar, de apontar o dedo e dizer: ó, você errou, está tudo errado. A gente tem que enxergar os nossos erros, sim. Mas nós estamos aqui para ser a mão estendida na vida de um dos outros, amém? Não para julgar, não para condenar e não para falar mal do irmão, amém? Um coração puro, ele vê Deus e por isso une, por isso junta, por isso aproxima, porque Deus é assim, Ele não quer ninguém distante, ninguém afastado, ninguém separado. Deus sabe que a gente sozinho e separado nós somos fracos, Deus quer a gente junto. E quando o nosso coração é puro e nós vemos Deus, nós agimos dessa forma, juntando, aproximando e unindo uns aos outros. Um coração contaminado, corrompido, ele age diferente. Ele separa, ele afasta e ele espalha. Não tem nada de bom. Um coração puro que vê Deus, ele vive seguro, ele vive em paz. Já um coração contaminado, ele vive inseguro, ele vive com medo, ele vive confuso e desesperado. Sabe por quê? Porque ele está sozinho, ele não vê Deus na sua vida. Um coração limpo é um coração que é grato. Sabe por quê? Porque um coração limpo vê o cuidado de Deus em todos os detalhes da sua vida. É um coração grato. Um coração impuro é um coração pesado e ingrato. Por isso, só sabe reclamar de tudo e de todos. E não consegue ver o cuidado de Deus na sua vida. Eu não sei como é isso para você, mas Deus me livre viver sem ver Deus. Não dá para viver sem ver Deus. Não se engane, meu irmão e minha irmã. Acontecem coisas e vão acontecer coisas para tentar contaminar e corromper os nossos corações. Mas diante dessa palavra, temos que nos posicionar. Amém? E aí, a reflexão da nossa irmã Elisama foi muito importante na segunda-feira. Foi essencial naquela segunda-feira, na nossa igreja. E diante de Deus, nada é por acaso, né? A palavra sempre vem por um propósito. E na palavra ela leu Colossenses, onde diz
Estejam alertas. Dediquem-se à oração. Quem esteve lá viu. Nós temos que estar atentos, meus irmãos e minhas irmãs, e nos posicionar contra aquilo que quer nos contaminar e nos corromper. Pedir a Deus que nos ajude, que nos limpe. Limpe o nosso coração, porque não dá para viver sem ver Ele. Amém? Quem esteve lá na nossa nova igreja com o coração limpo, viu Deus. Viu o que Ele está fazendo com muito amor para todos nós e para todos aqueles que virão, porque virão muitos, eu creio, em nome de Jesus. Está maravilhoso, meu irmão e minha irmã. É obra de Deus. É obra de Deus porque Ele quer ser visto. Ele quer que nós vejamos Ele e que muitas outras pessoas vejam Ele naquele lugar. Vejam Ele através das nossas vidas. Mas para isso, precisamos um coração puro, um coração limpo. Amém? Hebreus 12, 14, e eu já estou indo para o fim. Hebreus 12, 14, vai nos dizer, 12, 14, esforcem-se para viver em paz com todos. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Temos que nos esforçar, meu irmão. Temos que buscar essa paz uns com os outros, paz com todos, fazer aquilo que o Senhor espera de nós e ter o nosso coração limpo, puro, santo, diante da presença dEle, amém? Por isso, o que nós mais queremos, o que nós mais buscamos, tem que ser ver o Senhor. E que nós possamos dizer isso para Ele, de todo o nosso coração. Como nós dizíamos naquela garagem tão abençoada, tão maravilhosa. E eu digo para vocês assim, que não teve um dia sequer que eu entrei ali que eu não vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Eu continuo vendo o Senhor. E nós vamos ver o Senhor. Amém? Que a reforma física que está acontecendo, tão linda e tão maravilhosa, também aconteça nos nossos corações. Porque o que o Senhor quer fazer não é pouca coisa, é coisa grandiosa, é coisa do reino dEle. Mas nós vemos tantas coisas, né? Tantas coisas que até nos cansam, né? Cansa até a vista, principalmente depois dos 40. A vista fica cansada de tanta coisa que a gente vê. Mas, meu irmão e minha irmã, não abra mão de ver o mais maravilhoso, o essencial, o inegociável, o indispensável. Não abra mão de querer ver o Senhor. Para isso, busquemos sempre ter um coração limpo, um coração puro diante da presença dEle. Amém? Essa é a palavra que o Senhor ministrou no meu coração. Que as nossas palmas louvam e engrandeçam o nome dEle. Amém?